Vamos lá, graça e paz para todos vocês que nos acompanham. Aí você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida. E você que nos acompanha aí pelo Facebook. Então, nesse momento eu quero pedir a você que compartilhe com outras pessoas. Estaremos falando sobre um assunto muito importante. Como lidar com o sofrimento. Como lidar com o sofrimento? Porque hoje muitas pessoas passam por alguns processos na vida, por algumas decepções, e nesse vídeo, nessa reflexão, eu estarei falando um pouco sobre emoções. Como que você gerencia suas emoções e como que você lidar com as emoções para que você possa viver em paz, viver feliz, sabendo sobressair diante de algumas situações difíceis da vida que você irá e poderá enfrentar ou está enfrentando. Eu tenho certeza que esse vídeo vai enriquecer a sua vida, vai enriquecer o seu conhecimento. Então fique comigo até o final, pegue papel, caneta e faça as suas anotações. Meu nome é Valdair Gomes, aí do canal Valdair Gomes e também do site valdairgomes.com. Visite lá nosso site, veja lá nossos treinamentos, nossos artigos, que vai enriquecer a sua vida. E também compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no nosso canal, você que está nos assistindo aí pelo canal do YouTube, você que está nos assistindo aí pelo Facebook, compartilhe com outras pessoas. Você ir pelo canal, compartilhe, ative o sininho de notificações, você que não é inscrito, se inscreva para que você possa ser notificado quando estivermos gravando novos vídeos. Então nós vamos falar sobre como lidar com o sofrimento. Então dentro desse aspecto eu estarei abordando algumas palavras que irá enriquecer a sua vida. Então fique comigo até o final, que eu tenho certeza que você será ricamente abençoado. Você sabe lidar com sofrimento? Quais são as suas experiências com determinados sofrimentos na sua vida? Você está passando por algum processo como esse? Então esse vídeo é para você. Você não caiu aqui de paraquedas. Você não caiu aqui de paraquedas nem por acaso, porque tem uma palavra para o seu coração. Então vamos lá. Pegue a sua Bíblia e vamos estar meditando em Hebreus, no capítulo de número 2. Hebreus, capítulo 2, eu quero estar lendo com você. Diz assim as Sagradas Escrituras: Vemos, todavia, aquele que por um pouco, observe bem, que por um pouco, tendo sido feito menor que anjos, Jesus, por causa do sofrimento da sua morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Provasse a morte por todos os homens. E o versículo de número... Observe aí o versículo de número 10 que diz assim: Porque convinha que aquele por causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento. Então veja que o sofrimento, em algumas partes, ele é importante em nossas vidas. Por quê? Existe aí alguns tipos de emoções. Muitos dos cientistas, eles trabalham com 6 tipos de emoções básicas. Mas existem derivados, palavras para emoções, que distinguem destas palavras. Mas só que as palavras mais básicas que eles usam para definir as emoções, ou seja, são várias, mas eles trabalham dentro do aspecto de algumas palavras básicas. Por exemplo, como o medo.
O medo é um tipo de emoção. Raiva é um tipo de emoção. Você vê na Bíblia Deus trabalhando com raiva ou cólera. E timidez ou tristeza, isso também está pautado no medo. Que isso está pautado no medo. E dor, sofrimento é um tipo de emoção. Mas isso é muito importante. Por exemplo, as emoções primárias. As emoções primárias é a alegria, tristeza, medo e cólera. Essas são as emoções primárias. Alegria, tristeza, medo e cólera, ou raiva, você pode falar. E dentro das emoções secundárias, eu falei da primária, das emoções secundárias, vem a vergonha, o ciúme, culpa ou orgulho. Dentro das emoções secundárias, que isso faz parte dentro das emoções sociais. E dentro das emoções universais, que são essas, alegria, tristeza, medo e cólera. Dentro das emoções universais. E dentro das emoções sociais, nós vemos aí a vergonha, medo, ciúme, culpa. Isso é muito importante que você observe. Então, dentro das emoções de fundo, que é chamado as emoções de fundo, tem aí o bem-estar, ou o mal-estar, ou a calma e tensão, onde isso essas reações acontecem no seu corpo. Observe bem como é importante as escrituras sagradas. Então, dentro desse aspecto, nós vemos Jesus trabalhando as suas emoções. E a emoção mais forte a qual Jesus passou foi essa emoção de dor, a qual ele enfrentou. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos ensina, o texto que eu li do capítulo 2 de Romanos, aqui na minha Bíblia, no capítulo 2, está falando que observe bem que ele, todavia, vemos todavia que aquele que por um pouco de tempo, ou seja, por um espaço de tempo, ele tendo sido feito menor que os anjos, ou seja, porque Jesus, põe isso na sua cabeça. Jesus, quando ele estava na terra, ele estava agindo como homem, não como Deus, igual muitas pessoas falam. Jesus, ele agia como homem, não como Deus. Por quê? Ele foi obediente através das coisas que sofreu. Porque Jesus, ele estava sempre rodeado de fraquezas. Ele estava sempre rodeado de fraquezas. E por ele estar rodeado de fraquezas, então essas fraquezas são internas. Então, através dos sentimentos e das emoções. E Jesus, ele suportou. Quando eu estava estudando um pouco sobre esse assunto, eu gosto muito de, quando eu vejo alguns filmes, eu vejo como, por exemplo, no FBI. No FBI, principalmente, por exemplo, 007 ou outros agentes secretos, aonde eles são treinados. Eles são treinados nas suas emoções para suportar dores, para suportar alguns intempéries que eles possam enfrentar ali dentro daquela jornada ou daquela investigação, porque ele pode correr risco de ser apanhado e ele não pode revelar para quem ele trabalha, qual é a sua função e quais são os seus chefes ou aqueles que estão ligados a ele. Então ele tem que suportar, se ele for pego, tudo isso. As humilhações, as torturas, ele tem que suportar. Então ele é treinado.
Observe bem, e quando eu vejo essa analogia, eu vejo Jesus. Jesus lidando com essas fraquezas, lidando com as suas emoções. E a emoção que eu quero destacar aqui que Jesus ele enfrentou foi o sofrimento. O sofrimento que ele enfrentou, aonde eu e você não estamos isentos de passar por algum sofrimento. Uma decepção amorosa, uma decepção no trabalho, um chefe que te dispensou, um sócio que te traiu e assim por diante. Então todos nós estamos sujeitos de passar por isso, mas nós temos que saber lidar com o sofrimento. Uma perca, se você tiver uma perca, entra a emoção da tristeza. Então isso tudo é importante. Mas quando nós tratamos principalmente desse assunto, como que você vai lidar com esse assunto, com estas causas, com essas emoções que vai acontecer ou pode acontecer, irão acontecer na sua vida? Isso é muito importante. Como eu já falei, as primárias, as secundárias e as de fundo. Então isso é muito importante, que as pessoas sofrem, por exemplo, o bem-estar, o seu corpo físico e assim por diante. As pessoas sofrem antecipado. Mas eu quero trazer uma notícia muito importante para você. Por quê? Jesus, ele foi obediente através do sofrimento. O sofrimento, ele é importante para o aperfeiçoamento na sua caminhada. Porque o sofrimento que Jesus passou aperfeiçoou ele para que ele pudesse libertar outras pessoas. Então você só pode se tornar um mestre, um professor, quando você passa por esse tipo de situação. Porque você não tem teoria, mas você tem prática na sua vida. Então isso é muito importante que nós aprendemos a respeito disso. Observe bem. Por quê? Porque quando a Bíblia ela nos ensina através do sofrimento de Jesus, por quê? Então, como o versículo a qual eu li, porque Jesus ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento, para quê? Para que ele pudesse ser o autor da salvação deles. Qual é eles? Minha e sua. É por isso que Jesus ele passou na pele tudo que eu e você passa. Jesus, eu e você, ele não diferencia em nada de mim e de você. A diferenciação é que ele aprendeu a lidar com as emoções, a lidar com o sofrimento. Porque ele era homem quando ele estava nessa terra. Após a sua ressurreição, aí ele se tornou 100% homem e 100% Deus. Porque ele foi revestido de um corpo glorificado. Ele foi revestido de um corpo glorificado. Aí sim, ele se tornou Deus e ele se tornou homem 100% nas duas partes. Isso é muito importante. Mas antes da sua ressurreição, Jesus era apenas homem, agindo através da obediência e do poder do Espírito Santo que estava sobre a sua vida. Ele liderava essas camadas no mundo espiritual e também no mundo físico, através do Espírito Santo, através da obediência. Isso é muito importante. Algo que eu e você também podemos alcançar, porque ele mesmo disse que vós farão maiores coisas do que eu. Por quê? Ele nos aperfeiçoa através dos seus ensinamentos, através daquilo que ele passou na sua vida. Então isso é muito importante que você compreenda. Então quando nós partimos deste ponto, é muito importante. Por quê? Porque quando Jesus ele nos ensina a respeito de tudo isso, como que nós aprendemos a lidar com esse tipo de situação? Primeiro, como que você vai lidar com o sofrimento? Porque muitas pessoas também, elas sofrem antecipado. Então, a dúvida, ela é muito importante. Por quê?
Qual é esse sentimento que você está sentindo agora? O que isso está trazendo de benefício? Então você pode observar a dúvida, ela é importante, porque você vai observar o que é isso, que importância isso está trazendo, e você vai saber gerenciar tudo isso, e você vai entender que há uma causa maior por detrás disso. Então a sua dúvida ela é sanada e ela é distribuída através de resultados positivos na sua vida. E, segundo lugar, a crítica. Você pode criticar isso que está acontecendo na sua vida. Que benefício isso vai trazer? Você pode trazer crítica construtiva ou crítica negativa, mas eu aconselho você a fazer como Jesus. Críticas construtivas, a dizer, eu estou passando por isso agora, mas eu terei vitória. Era isso que Jesus tinha em mente. Às vezes você pode mudar sua comunicação, você pode dizer, eu ainda não tenho este sonho realizado, mas eu vou conseguir, eu vou pagar o preço, mesmo que eu durma tarde, mesmo que eu acorde mais cedo. Por exemplo, se você quer emagrecer, você vai pagar o preço de caminhar, de sair para fora e ter uma ação. Então, e assim por diante. Tudo aquilo que você quer para a sua vida vai acontecer, mas você tem que criticar. Por exemplo, o sono, se critica ele. Não, esse sono não pode barrar o que eu quero para a minha vida. Essas emoções que vêm de tristeza, de angústia na sua vida, você tem que criticar todos esses pensamentos, que às vezes pode estar te barrando de alcançar os objetivos que Deus tem para a sua vida e através da sua vida. Então você critica, não, esses pensamentos aqui, eles estão me destruindo, eu não posso ficar deitado nessa cama, aí de cabeça baixa eu tenho que me levantar e me erguer. Então você usa esse método de criticar e observar que tem algo positivo que vai acontecer por detrás disso que você está enfrentando. E Jesus ele tinha essa total convicção que aquilo que ele estava passando era apenas um período de tempo. Então você não pode ficar enclausurado por algum sofrimento que você passou, uma perca. Muitas pessoas elas têm uma perca de um filho, de um ente querido, elas isolam o quarto, alguns mudam de casa, outros já não entram mais, guardam os pertences e assim por diante, e fica lamuriando a vida inteira, e elas deixam a vida passar e não vivem a sua vida por causa que ainda não aprenderam a lidar com esse sofrimento. Então espero que você esteja compreendendo, volte esse vídeo e anote tudo que eu estou te passando e aplique isso sobre a sua vida. Você vai ver a mudança extraordinária que vai acontecer na sua vida. E em último lugar, determinação. Você tem que determinar qual tipo de atitude você quer viver, qual tipo de vida você quer para a sua vida. Você não pode deixar que essas emoções tóxicas elas venham impedir de você avançar. Essas emoções, às vezes uma crítica que você leva no seu trabalho, um projeto que você fez e não aceitaram, porque a maioria das pessoas, elas têm medo de falhar. Elas têm medo de falhar e por isso elas não avançam e ficam o tempo todo na caverna, na zona de conforto. E Jesus, sabendo que ele ia passar por tudo isso, ele não ficou na zona de conforto, mas ele determinou. Porque a Bíblia diz que ele não usurpou por ser igual a Deus. Observe bem, ele não usurpou por ser igual a Deus, mas ele se despojou e se tornou homem como nós e veio passar por tudo isso porque ele sabia que o resultado era grande e que no futuro ele ia afetar positivamente a vida de muitas pessoas. Então isso é muito importante. E isso vai acontecer na sua vida se você aplicar o que eu estou te ensinando neste momento. Então observe bem, determinação. Você tem que ser uma pessoa determinada. Então quando você tem uma determinação dos seus sonhos, dos seus objetivos,
Porque Jesus ele estava determinado a passar pelo Calvário. Mesmo que isso ele ia trazer tristeza, dor, sofrimento, angústia, mas ele disse, eu mesmo que essas fraquezas vinham lhe bater ali, bater contra ele, ele estava estruturado, porque Jesus ele tinha o conhecimento de tudo aquilo que ele ia enfrentar. Então eu estou te passando neste momento os tipos de emoções que você tem que enfrentar na sua vida. Você vai enfrentar o medo, tristeza, dor, alegria. Então você vai cólera, que é ódio. Você vai ter que aprender a canalizar tudo isso para o seu bem-estar, para o seu crescimento. Porque quando você aprende a canalizar isso para o seu crescimento, isso é muito importante dentro das emoções secundárias. Das emoções secundárias também tem a vergonha e o ciúme. Porque quando nós observamos isso, muitas pessoas passam por isso. E principalmente dentro de um relacionamento. Onde os sonhos ele é crescido, mas aí vem o ciúme, vem a culpa, vem aí a tensão, onde as pessoas se culpam, elas se põem para baixo, culpam os outros e assim por diante. Então, a partir deste momento, você tem que aprender a gerenciar as suas emoções. Não importa qual é a sua religião. Se você é crente, se você é católico, é budista, não importa qual é a sua religião. Mesmo que você esteja dentro de uma determinada denominação, mas se você não aprender a lidar com as suas emoções, você vai viver sempre batendo com a cabeça na parede e não vai para frente e vai ficar sofrendo o tempo todo, onde muitas pessoas entram até em depressão por aquilo que elas passam na sua vida. Então, através desse vídeo, eu estou te armando para que você possa ter vitória sobre a sua vida, aprendendo com o maior autor do mundo, que é Jesus, o nosso maior autor de inteligência emocional, espiritual, financeira, em todos os aspectos, Jesus dominava. E neste momento, através da sua palavra, você está aprendendo a dominar as suas emoções. Então, quero deixar aqui para você um forte abraço e que você nos acompanhe no nosso canal, que você compartilhe com outras pessoas, você que está nos assistindo pelo YouTube, você compartilhe, ative o sininho de notificações, visite o nosso site, valdairgomes.com, eu estarei deixando aqui no YouTube, na descrição do vídeo. Então você também pode entrar na nossa página, aí no Facebook, que também está na descrição do vídeo, e você estará aprendendo muito mais. Então que Deus possa estar abençoando a sua vida, e eu espero ter lhe ajudado com esse conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.